A nossa ideia, galera, aqui é passar o máximo de informações para vocês possível em relação ao momento em que a Tailândia está vivendo agora e como que está a questão das fronteiras abertas, como que está a questão de poder entrar no país, dá para viajar normalmente, dá para visitar lugares, todos os lugares, tem alguma coisa fechada e tal. A nossa ideia é passar o máximo de informações do que a gente sabe sobre hoje, porque as coisas têm mudado muito, como vocês veem, né, no mundo inteiro, e a Tailândia não é uma exceção. E a nossa ideia também é passar um pouco de coisas que a gente conversou com pessoas que moram na Tailândia, pessoas que entraram há pouco tempo na Tailândia, fizeram todo um processo de imigração, de quarentena, testes para ver se tem Covid. Então, essa é a ideia que a gente quer passar nessa live para vocês hoje. Espero que ela seja o mais informativa possível e que vocês possam, no final aí, terem um pouco mais de esperança de que, cara, daqui a pouco a gente vai poder, todo mundo tá visitando a Tailândia aí e curtindo esse paraíso maravilhoso que é essa água azul que vocês estão vendo aqui, ó. Essa coisa maravilhosa que é assim em cima de mim. Vamos lá, Vitória, você quer falar um pouquinho aí? Então, a gente tá acompanhando bastante, a gente escreve bastante no blog. Não sei se vocês olham no blog do Passeios em Pipi, mas a gente tem uma categoria específica só para notícias da Tailândia. A gente conta bastante como está o andamento, o que está acontecendo no país. A gente sempre tenta, como o Bruno falou, colocar as informações certas. A gente não quer criar falsas esperanças, mas a gente também tem muitas esperanças no nosso coraçãozinho que a gente quer passar para vocês. É, os casos da Tailândia em geral, não sei se vocês sabem, mas a Tailândia foi o primeiro país, depois da China, a ter o primeiro caso de coronavírus fora da China. Então, foi uma mulher chinesa que saiu da China, veio para a Tailândia, de Wuhan, ela veio para a Tailândia e ela estava viajando. E aí a gente até achou uma história de um taxista que foi o primeiro tailandês que pegou o coronavírus, né? Esse taxista, ele deu uma carona, né? Levou essa mulher de táxi até o hospital porque ela estava doente. E ele conta, né? Tem uma reportagem que ele conta que ela espirrou no carro e aí depois de 3 dias ele estava no hospital. E aí começou a surgir casos no mundo inteiro, e a Tailândia foi a primeira, então não sei se vocês sabem disso. E aí agora a Tailândia, ela está apresentando, ela sempre foi um exemplo, né? Comparado aos outros países, até os países da Europa, ao Brasil, a Tailândia é um exemplo de administração e de luta contra o coronavírus, né? Foi assim, a gente acompanhou desde o começo o que estava acontecendo e a Tailândia, eles tiveram pouquíssimos casos de combate, de mortes, e eles combateram muito bem, fechando fronteiras, fazendo lockdown, diminuindo o comércio em volta. Eles fizeram coisas assim, foram pioneiros em várias regras contra o coronavírus que muitos outros países depois começaram a copiar, começaram a implementar nos países da Europa, em outros países da Ásia também. As escolas No, continuaram funcionando, é, alguns lugares a as gente pessoas tem, devido a a gente, a gente tem posts mostrando fotos que tem as criancinhas na Tailândia e elas estão, as criancinhas todas numa cúpula, assim, cada um numa cúpula e tendo aula com a professora, com máscara, tudo mais. Então a Tailândia, assim, foi muito pioneira quando foi o combate do coronavírus. E o que aconteceu foi que até dezembro do ano passado, dezembro de 2020, a vendo Tailândia, mesmo. no finalzinho assim do ano, começou uma segunda onda, que a gente até fez um post a respeito disso, porque foi assim bem divulgado nas redes de todo mundo. Foi um choque muito grande para o mundo em geral, porque estava todo mundo pensando que a Tailândia estava muito bem, que a Tailândia estava muito com restrições. E o que aconteceu foi que tiveram algumas pessoas que entraram na Tailândia e teve um boom, uma segunda onda.
No dia 28 de dezembro, a Tailândia tinha só 60 mortes. Imagina isso, a gente pensando nos outros países do mundo, até países pequenos na Europa, tem números muito, muito, muito maiores do que esse. A Tailândia, que tem muitos habitantes, um país muito grande, com fronteiras em vários países ao redor, teve só 60 mortes até dezembro. E aí, em dezembro, isso mudou um pouco, né? Você quer falar um pouco, Bruno? Eles começaram, né? Eles tentaram várias vezes durante o ano de 2020 fazer aberturas, né, para o turismo do país, assim, né? Abertura para pessoas que vinham de turismo de luxo, pessoas que vinham dos Emirados Árabes, que podiam, de repente, ficar em hotéis mais caros e tal. Só que depois dessa abertura aí, em dezembro de 2020, acabou tendo um surto na província de Samut Prakan, que fica um pouco mais próximo ali de Bangkok, perto do Gol, e acabou tendo um surto que se espalhou pelo país assim de uma forma muito absurda e rapidamente, assim, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, que são as primeiras semanas do ano, os casos foram, sei lá, de 8 mil que estava no começo para 15 mil, para mais de quase 15.500, que é o que a gente está hoje, com 76 mortes. É claro que, assim, para o número de casos que a Tailândia foi de lá do final de dezembro para agora, tem 76 mortos, né? Esse é o dado de hoje. Claro que o número de mortos não foi muito grande ainda, e eu acho que tudo isso se deve a várias coisas que a gente já colocou em alguns outros posts também, que estavam estudando a Tailândia, por que o vírus não se espalha tanto pela Tailândia, e eles têm alguns costumes que são muito diferentes, né, de nós, ocidentais aqui, né, de se encostar muito e tal. Eles não se encostam tanto, eles fazem o Y, né, que é o sinal. Então, acho que isso tem também a ver aí com a questão de não ter um número muito maior. Mas hoje o número que a gente tem é de 15 mil, pouco mais de 15 mil pessoas contaminadas durante esse um ano de pandemia aí, com 76 pessoas mortas, né? E o que a gente nota é assim, o governo da Tailândia, eles estão tentando bastante cuidar da população, ter o menor número de casos possíveis. Eles estão tentando resguardar tudo que é possível. A gente escreveu no blog coisas assim, que eles estão fazendo robôs para cuidar das pessoas que estão com corona, para os médicos não terem que cuidar, dar remédio para as pessoas, eles colocaram robôs para levar comida e remédio para as pessoas com corona. Eles estão fazendo várias. Não sei se vocês sabem, né? Mas a Tailândia também não é um país só de praia. A Tailândia também tem um centro tecnológico muito grande. Eles inventam coisas, criam coisas tecnológicas que fazem o país ser uma influência muito grande no Sudeste Asiático. Eles investem muito em tecnologia. Tem muitas universidades, principalmente em Bangkok, que criam projetos e coisas muito inovadoras e muito diferentes, que geralmente não são muito divulgadas assim, na nossa mídia do Brasil, mas conhecendo um pouco mais da Tailândia e adentrando um pouco mais na cultura da Tailândia, dá para perceber que a Tailândia não é só a cultura ancient, a cultura de antigamente, é uma cultura também, eles são muito inovadores, eles pensam muito fora da caixinha, eles são um pouco comparados a nós brasileiros, que tentam ver um pouco de uma maneira diferenciada, tiram um pouco da visão e fazem uma coisa um pouco diferente. O que a gente queria contar para vocês também sobre os casos que estão acontecendo agora na Tailândia. A gente não quer entrar muito em detalhes, né? Porque é difícil ficar falando e ficar comentar cada detalhe do que está acontecendo, as cidades que estão acontecendo. A gente só queria contar um pouco do que o que aconteceu mais ou menos nessa segunda onda para vocês entenderem. E aí depois a gente vai falar sobre a abertura das fronteiras, o que a gente está achando, quais são as novidades e tudo mais. O que aconteceu foi
que em dezembro, no final de dezembro, entraram alguns imigrantes ilegais. Essa história que o governo tailandês conta. Entraram alguns imigrantes ilegais e eles espalharam o coronavírus para uma região específica, num mercado de peixes em Samut Sakhon. E aí, essa pessoa foi uma senhora tailandesa, que foi a primeira que pegou dessa segunda onda, e foi espalhando naquela cidade. E a Tailândia teve uma ação muito rápida, eles controlaram muito bem, eles fecharam as fronteiras dessa província, eles começaram a fazer muitos testes, e é por isso que os casos aumentaram muito. Porque os tailandeses estão falando muito que, assim, antes os tailandeses não estavam testando. E agora eles estão testando mais e é por isso que está aparecendo cada vez mais casos. Só que, se comparado a outros países do mundo, com apenas 76 mortes, a Tailândia está muito bem, assim, cuidando do seu povo, né? Agora, no começo do ano, a Tailândia começou a abrir novamente. A partir de fevereiro, eles vão abrir escolas novamente, que eles tinham fechado. Alguns bares e restaurantes, ringue de boxe, várias coisas relacionadas também à casa de massagem. Eles estão também começando a ajudar a população. Antes a Tailândia não dava subsídio nenhum, várias empresas de turismo estavam fechando, hotéis falindo, e agora eles começaram a ver que realmente precisam ajudar a população e estão fazendo isso. A gente só queria dar um contorno. Galera, rapidinho. Esse momento que a gente está agora, né, de janeiro, de novembro até agora, assim, é um momento que eles estariam fazendo dinheiro porque o turismo ia estar entrando no país. Assim, porque eles tiveram até que assim, eles conseguiram manter o turismo na Tailândia até mais ou menos aí março de 2020, né? Que aí ainda é uma parte da temporada alta para eles. Só que dessa vez eles estão perdendo toda a temporada praticamente alta, porque ela vai de novembro a março, a abril aí, e simplesmente não vai ter dinheiro entrando para eles. Então o governo viu que realmente assim, poxa, é hora da gente realmente tomar a frente e dar algum tipo de auxílio para essas pessoas aí. E a gente percebeu muito bem, assim, a gente pensou até que com a Tailândia fechada, né, com as fronteiras fechadas, a gente não teria passeios acontecendo, mas a gente está tendo sim alguns passeios acontecendo em ilhas, em Phuket, em Phi Phi, porque tem brasileiros e tem outras pessoas que já moram na Tailândia, estão lá, e o governo está ajudando muito as pessoas que estão dentro da Tailândia a viajar pelo país. Eles estão fazendo hotéis valores de diária mais baratos, eles estão ajudando com passagens aéreas, com tudo mais barato, para agitar um pouco o mercado. Já que não pode vir pessoas de fora até agora, eles estão agitando o mercado, estão fazendo coisas bastante diferentes. A Tailândia, como eu disse, eles estão fazendo coisas bem inusitadas, né, para aquecer um pouco o mercado. Claro que não é nada comparado quando o turismo estava aberto para as pessoas de fora, né? Mas eles estão tentando, assim, a gente está lendo sobre viagens que eles estão programando com pessoas solteiras e eles estão colocando para juntar pessoas tailandesas com outras pessoas que estão morando. Eles estão tentando fazer vários programas para realmente poder aquecer um pouco o turismo, né? E uma das coisas que a gente queria falar, galera, sobre essa questão de pandemia na Tailândia, né? É que eles, até o ano passado a gente tinha notícia, né, de que eles estavam trabalhando junto com a AstraZeneca, se não me engano, para fazer a fabricação da vacina na Tailândia mesmo. E agora eles estão num processo de conseguir também um pouco, algumas doses, alguns milhares de doses da Sinovac, que é a mesma que está sendo feita aqui no Brasil, que está sendo distribuída no Brasil. Então eles estão nesse processo de começar a distribuir a vacina agora no mês de fevereiro, né? Muita gente está perguntando isso pra gente, porque como está esse boom sobre a vacina no Brasil e tudo mais, uma das principais perguntas que estão fazendo pra gente é em relação à vacina nos tailandeses, né? Como que está acontecendo isso?
E eles estão pensando no final de fevereiro já começar a primeira dose, né, das vacinas. Eles têm doses com várias empresas diferentes. A primeira dose vai ser chinesa e depois eles vão pegar de várias outras empresas. A meta deles é até o final do ano, esse de 2021, estar vacinado a Tailândia inteira. Eles, claro, que não sabem se realmente vai acontecer isso, tudo são metas, são prazos que eles podem quebrar ou atingir, mas o objetivo da Tailândia é, até o final do ano, ter todos os tailandeses vacinados. E isso é uma notícia muito boa para a gente, né? Porque se a gente está querendo ir para a Tailândia, as pessoas estão querendo voltar a viajar para a Tailândia, se os tailandeses estão vacinados, não tem por que o governo ter essas medidas de restrição e fechar as fronteiras, né? Eu vou agora puxar uma pergunta aqui, já para a gente começar a falar das perguntas que as pessoas têm feito, que a gente contou um pouco de como está a situação na Tailândia, né, e de como estão com os tailandeses. A Tailândia realmente, galera, é um grande exemplo de como lidar com uma pandemia. A gente não sabe qual é o maior segredo, de repente, deles realmente não terem uma contaminação grande. A gente viu que 95% da população estava usando máscara, então assim, a galera realmente estava respeitando. Mas assim, para os asiáticos já é uma coisa mais fácil, mais rotineira usar máscara, né? A gente mesmo lá em 2016, quando a gente chegou, a gente se espantou em vendo um monte de gente de máscara no metrô, no shopping, restaurante, o pessoal entrava de máscara, porque realmente, assim, é uma coisa que é mais normal para eles, porque são vários motivos, quando eles estão doentes, alguns por causa de poluição e tal, são vários motivos, mas é só para mostrar mesmo assim que a Tailândia realmente está dando um show de, de, de como controlar essa pandemia. Eu vi uma pergunta agora sobre o vírus Nipah, a gente fala sobre ele mais no final da live aqui. Eu vou puxar uma pergunta aqui